Olá, tudo bem? E aí? Esqueci de pegar o fone, acho. Não, tá aqui. Como é que tá a conexão, Jimmy? Olha só. Ai, meu Deus. Se tiver tudo certo aí de áudio, então, só no mate, só no mate, só no mate, só no mate. Quem começa uma live tomando chimarrão? Hein? Quem começa uma live tomando chimarrão, né? Então, a gente tem que ser tipo a gente. Ai, meu Deus. Eu tava falando com a Samira, que já tá aí. E, e faz tempo que eu não fico tão nervosa assim. Eu já dei palestras algumas vezes, mas faz tempo. E é, né? Fazer o quê, né, Cunha? Mas a gente não sabe, nunca sabe a proporção que a internet tem, né? Então, assim, pode ser que eu esteja falando aqui só entre amigos, mas pode ser que não, né? Então, isso tudo, isso tudo deixa, assim, as coisas um pouco mais difíceis. Ó, Sammy, pra ti, ó, tá aí. Então, gente, sobre beleza, o que eu vim falar aqui sobre isso? É, eu tô, eu tô fazendo umas perguntas assim, né, na caixa de perguntas, no Instagram sobre isso, pra fazer a gente pensar um pouco. E por que esse assunto veio à tona pra mim, assim? Porque é uma coisa que, na verdade, eu nunca dei bola. Eu nunca me importei. Na verdade, assim, eu sempre me importei, eu acho, mas eu fingia que eu não me importava, ou eu não aceitava que eu me importava. Eu não sei explicar direito onde é que isso andava na minha vida. É, mas... E isso tudo veio à tona porque, recentemente, eu emagreci bastante, né? Então, tá parecendo muito o cenário, pouco eu. Tá, peraí. Melhora? Assim? Era melhor tá mais longe. Vocês não acham, não? Mas a gente muda, então. Melhorou? Melhorou? Vai avisando aí, Cunha, vai avisando. E aí, como recentemente eu emagreci bastante, fala, Aline, bem-vinda. Todo mundo ficou assim, tá, Joyce, mas o que tu fez? O que me diz? Me conta a receita, me não sei o que, blá blá blá. Cara, tudo que eu dizia pra eles, assim, na verdade, não, o que eu precisei mudar foi na minha cabeça, foi aqui. Tipo, óbvio, né, que eu fiz alguma coisa, que eu fui atrás de uma estratégia, eu tentei reduzir os carboidratos da minha vida, enfim, essas coisas. Eu descobri muita coisa nessa área, mas o problema todo, na verdade, era que eu não podia, era que eu não podia estar bonita, eu não podia ser bonita. E isso foi uma coisa, assim, muito... Pra quem me conhece há bastante tempo, talvez já saiba da história, enfim. Mas pra quem não conhece, né? Mas era uma coisa que, desde a minha adolescência e tal, eu me escondia, assim. E eu fui até caçar umas fotos. E aí, eu achei aqui... Não sei se vai dar pra ver, cara. Peraí. Ó, eu só de boné amarelo. E a que tá do meu lado... é a Flávia, e ela tá com um chapéu que era meu também, entendeu? Então, assim, esse aqui era o meu jeito de ser na vida. Tá, Joyce, mas tu era adolescente, e adolescente é normal andar assim. Cara, isso aqui foi na adolescência, mas assim, e não passou na adolescência, isso continuou, entendeu? Quando a Cunha me conheceu, ó, isso aqui eu já tava na faculdade. Eu tava na faculdade, sei lá que ano que eu tava na faculdade, e... eu usava essa calça, quando a Cunha me conheceu, eu usava essa calça muito, que ela era até puída, cara.
E eu fui pedir, eu tenho vergonha de falar isso, mas eu fui pedir pra minha sogra pra ela fazer uma igual pra mim, porque aquela ali tava rasgando. Então, assim, eu precisava sempre estar com roupas largas, sabe? Ou a calça era larga, ou a blusa era larga. Sempre era, pra mim era bonito ser feio. Mais ou menos isso. Então, sempre que eu fui olhar as fotos, eu só usava roupa bonita em festa. E aí, por que em festa a gente podia estar bonito, entende? Por que em festa você se arruma? E por que não no seu dia a dia? E aí as coisas que eu fazia também, as atividades que eu fazia, todas colaboravam para eu estar sempre... eu estava sempre com roupas confortáveis, né? Então, assim, a minha desculpa era mais ou menos essa. Basicamente, eu andava de camiseta, sei lá, e enfim. Então, e aí, mas isso não passou, tipo, no sentido, eu fui melhorando, né, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu fui obrigada, aí eu tinha roupa pra trabalhar, e aí, lá eu era, tipo, a Joyce adulta, mas era só lá, e aí depois também né, casada, enfim, e isso foi uma coisa que foi pegando, assim, sabe? Aí vieram os filhos, né? E aí nos filhos eu via que eu sempre queria que, principalmente a Rebeca ali, o marido entrou agora, que eu queria que sempre que ela estivesse bonita. E daí eu comecei a ver assim, tá, por que eu quero, né? Que a minha filha esteja bonita, que as pessoas... E por que eu não vou estar bonita também, né? E por que era uma coisa que... eu comecei a perceber o quanto essa questão da beleza era importante, na verdade, né? E pra mim fez muita diferença. Isso, na verdade, eu não falei de tempo de live, mas eu não quero passar de meia hora. E também quero que vocês me mandem perguntas aí, se vocês tiverem, enfim, para responder. Então, e isso começou a me incomodar. E claro, assim, eu nunca fui não, eu cheguei há pouco tempo lá a ser bem gordinha, mas eu não era aquela pessoa que, eu era noiada com peso, com essas coisas, não, porque eu achava que as pessoas tinham que me aceitar do jeito que eu era, entendeu? Então, assim, por que eu ia passar uma maquiagem no rosto? Não, as pessoas, eu achava que se eu fosse... sei lá, se eu passasse uma maquiagem ou se eu me arrumasse mais ou alguma coisa do gênero, eu iria estar sendo falsa, sabe? É uma coisa assim, é difícil de, talvez para quem não, eu fui criada na igreja, né, na Igreja Batista, para quem não tem esse background, assim, seja difícil de entender, né? Mas era o que acontecia comigo, entendeu? Então, o meu marido, que eu não sei se tá aí ainda, mas ele começou a me desafiar nisso já desde o início do namoro. Tipo, os primeiros presentes. O primeiro presente dele, lembro até hoje, não sei se foi ele que comprou. Não, acho que foi ele que comprou, mas eu não sei se a ideia foi dele. Mas foi uma sandália de salto alto e uma bolsa, sabe? Porque era basicamente assim, ela precisa ter alguma coisa pra usar quando sair comigo. Então... obrigada, Fernando. Tá, por tudo. Então, mas ao longo dos tempos, apesar de eu já ver que não, tá, eu preciso me arrumar, que as pessoas compram, elas... e eu aprendi, há pouco tempo fez bastante sentido pra mim, aquela coisa do que as pessoas não te veem pelo avesso, entendeu? Eu me importava muito com não, porque eu sou uma pessoa legal... né? Eu quero o bem das pessoas, então a minha beleza interior está ok, né? Porque eles vão, o famoso versículo, né? De que a beleza, a alegria, aformoseia o rosto. Então, assim, eu sou uma pessoa alegre, logo eu sou bonita, então eu não preciso de nada mais. E é uma mentira, entende? Isso é uma mentira. Porque as pessoas não precisam te ver nua e crua, elas podem sim saber, né, se você precisa de ajuda, enfim, mas elas não precisam te engolir do jeito que tu é, só porque tu não quer
Não sei, cara. Eu, assim, daí pós-maternidade que a gente fica com umas olheiras enormes, né? Eu tentei disfarçar hoje aqui pra aparecer pra vocês. Não sei se deu certo. Eu tentei, viu, Cunha? Eu usei até corretivo. A Cunha me ajudou, me ensinou a maquiar, me ensinou a comprar maquiagem. Então, mesmo assim, mesmo depois de tudo isso, não era uma coisa corriqueira do meu dia a dia, entende? Era uma coisa mais assim, para eventos sociais. E daí pós-maternidade, aquela coisa de assim, não, pra que eu vou usar um corretivo? As pessoas têm que ver que eu tô cansada mesmo, que vida de mãe é vida difícil. E, gente, isso, assim, hoje eu sei que eu tô errada, né? Que eu tava errada nesse sentido. Porque, na verdade, a gente tem que mostrar, não que o mundo é cor-de-rosa, né? Mas que a gente não precisa externar isso de um jeito feio. Porque, na verdade, se tu te olha e tu tá feia, tu não tá bem vestida... Eu vivia de pijama, né? Quando tu fica em casa mesmo. Assim, eu vivia de pijama. E, assim, a casa ficava uma zona, tudo ficava uma zona, as crianças ficavam uma zona. E aí, quando tu começa a te arrumar... Hã? Sim, ele me deu, tu não lembra? Tu não lembra, Lídia? Eu não tenho mais, cara, mas é linda, a bolsa e a sandália super combinando ainda. É, e caramelo, bem lindas, cara, bem lindas. E onde eu tava agora? E assim, só o fato de tu começar a te arrumar mesmo, tipo, a fazer, como a Paula fala, né, Aline, de que ninguém te chega por dentro, é isso mesmo, ninguém te chega do avesso, e aí foi onde eu até que chegou no momento que eu vi uma foto e daí vieram as gestações e eu fui engordando, e eu não engordo muito aqui em cima, assim, eu engordo muito pra baixo, então isso dificulta a gente a perceber, né? Então eu olhava e dizia assim, tá, eu tô gorda, né? Mas assim, não é tanto, né? E aí eu já tava, sei lá, com os meus 85 quilos. E eu assim, não, mas parece uns 75, tá tudo certo, tá ligado? E aí, pô, esse foi um negócio assim, até que eu vi uma foto que pegou um ângulo horrível, né? Porque eu também tenho um talento pra foto, assim. Então, naquela foto eu não tive talento, foi talento zero. E aí, isso, a Lídia que bateu a foto. E aí, cara, aquilo foi, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, entende? Isso não tá normal. Eu não sou essa aí, eu não sou assim, desse jeito. Então, e aí, a partir daí, eu comecei logo, paralelo a isso, eu conheci o Ítalo. E daí o Ítalo eu conheci, daí o Ítalo fala, e ele tava bem falando de beleza, de seja bela, de fique forte, dessas coisas, pegando pesado nisso, assim, e eu assim, como assim? Isso pra mim não... que isso tem a ver com amadurecimento pessoal, sabe? Pra mim eram coisas totalmente diferentes. Aí a Paula tava junto, e aí ela começou, né, o efeito beleza cura, deu como assim, beleza cura, não consigo entender. E aí foi onde eu descobri que a beleza na verdade era dom e serviço, que a gente estar belo não é só uma coisa que é pra gente, pra mim, entende? Essa coisa do auto-amor, né, porque eu preciso me amar, cara, eu super me amava, eu super me aceitava, eu não precisava estar diferente. Mas assim, pra minha família, pras pessoas que estavam ao meu redor, pro meu marido, eu precisava assim estar diferente, entendeu? Então, daí foi onde tudo começou. Aí eu realmente aceitei que eu tinha um problema e que eu precisava cuidar desse problema. E aí eu descobri que ser bonita era presente de Deus, era vontade de Deus, né? Não era... Daí que caíram muitas fichas, assim, de eu olhar pros meus filhos e, assim, óbvio que mãe acha filho tudo lindo, né? Mas os meus são lindos. E quem conhece vai dizer isso também. E eu ficava, cara, não é à toa que a gente nasce tão bonito assim, e daí, olha só o que vira depois de adulto, sabe? E a gente se perde. Então, foi aí que tudo começou. E foi aí que eu fui buscar as estratégias em relação
como então que eu ia perder peso. Eu nunca tinha perdido tanto peso na minha vida. Como que eu ia mudar isso. E aí eu fui conhecendo uma carrada de gente na internet, o que foi muito legal, e eu tenho muito a agradecer a esse povo todo, e alguns, né, enfim. E aí eu tô aqui também pra contar isso pra vocês, pra compartilhar. Se vocês quiserem saber mais, então perguntar alguma coisa, fica à vontade. Eu tô 15 minutos, meu Deus, passa rápido. Passa rápido e ao mesmo tempo demora bastante. Enfim, gente, não sei. O que mais? Querem saber alguma coisa? Querem falar? Eu acho que eu perdi algumas coisas aqui. Deixa eu ver. É o discurso da beleza natural, né? Era esse. O meu discurso era esse. Que eu não tinha que ser natural. Era bem isso, Ana. Deixa eu ver. Fato é, se a gente é uma zona, o resto da vida é uma zona. Então, de mim eu perdi 24 quilos. Do final da gestação do Gabriel foram 34. Então, assim, eu tava já acima do peso. E daí eu vinha acima do peso há bastante tempo, desde a primeira gestação. Eu tive a primeira gestação, eu perdi assim, recente, de menos de 3 meses. E a partir dali eu comecei a engordar, e daí eu engordava, tentava emagrecer, tomei Herbalife. Daí quando eu tava tomando Herbalife tinha emagrecido um pouco, daí eu engravidei da Rebeca. E aí, daí eu continuei, eu parei, né, a Herbalife, minha médica não deixou. E aí, daí da Rebeca eu engordei, sei lá, uns 16 quilos. Daí ela nasceu, aí eu emagreci os 10 lá de cara, depois emagreci mais os 4. Oi, Paulo, bem-vindo. E aí como é que foi? E aí eu emagreci, mas não emagreci tudo. Daí sobraram alguns ali, sobraram 2 quilos da gestação dela. Daí eu engravidei do Gabriel. Daí do Gabriel eu engordei 20 quilos. Eu comia igual uma louca. Eu não conseguia. Eu tentava não comer, mas eu não conseguia. Enfim. Eu achava, e daí foi uma coisa que muito louca, porque eu achava que o carboidrato que era o que me dava energia, que eu precisava de carboidrato, né? E aí, daí Então a minha gestação foi assim, e daí no final estavam desconfiando de pré-diabetes, essas coisas, mas eu não tava com nada, mas eu continuava comendo carboidrato. Tadinha da minha médica. E aí, né, Andréia, que tá aqui também, ela ficava louca. E aí, daí ele nasceu. Aí depois que ele nasceu eu perdi os 10 quilos ali de praxe, e daí depois eu perdi mais uns, assim, então eu tinha engordado 20, eu fiquei com 10 a mais ainda do que eu já tava. E aí fiquei com esses, daí eu emagreci um pouquinho, perdi, e aí aquele momento daquela foto eu tava com 82. E aí foi onde e eu já tinha chegado a 85 ainda. E aí foi onde eu comecei, cara, daí não dá. Daí o que eu mudei, Aline? Eu mudei a alimentação. Eu não fiz zero academia. Porque aí, quando eu fui buscar a estratégia, depois que eu mudei toda essa parada da cabeça, que eu descobri que eu podia ser bonita, que não era um problema, não era pecado eu ser bonita, sabe? Que Deus se agradava da beleza. Quando eu descobri essas coisas todas, aí eu fui buscar uma estratégia, então, que fosse me ajudar. E aí, né, eu encontrei a low carb, eu encontrei a Lara. E, na verdade, assim, eu não fiz uma low carb, assim, não. Eu comecei a comer comida de verdade, tentar comer... Não cortei os carboidratos zero, entende? Mas, nessa de comer comida de verdade, nossa, já mudou radicalmente, né? E aí, na low carb, eu descobri o quanto os carboidratos, na verdade, me faziam mal. Não era o carboidrato que me dava energia. Era, sim, a proteína mais gordura que me dava saciedade. Então, assim, basicamente foi o que eu mudei na minha alimentação. Fácil, cara, eu nunca imaginei que eu ia, tipo, quase... Assim, hoje eu tô comendo bem mais carboidrato,
né? Já. Até porque eu já atingi o peso, mas daí eu já aumentei a minha meta, então eu quero perder mais uns, assim. Mas meio que aquela coisa de margem de segurança, né? Eu quero ficar com uma margem de segurança um pouco maior. Mas eu era daquela que, cara, tipo, imagina que eu vou deixar de comer macarrão, arroz, pão. Pão não, pão eu não tenho grandes problemas com pão, mas a pizza, não sei o quê. E assim, eu não deixei de comer essas coisas, entende? Eu só tirei do meu dia a dia, né? Tirei do trivial, do de sempre. Deixei para ocasiões especiais. Então isso mudou muito. E aí foi onde eu descobri também que a Aline perguntou, né? Que eu fiz que o que emagrece é dieta e não exercício. Então, assim, agora eu quero fazer exercício, eu preciso, mas eu ainda não consegui. Eu comecei a fazer umas coisas no YouTube, mas daí as minhas crianças não me deixaram muito, assim, né? Elas participam muito, e daí eu não consegui fazer. Mas é a próxima meta. E aí, mais alguma coisa que vocês querem saber? Quanto tempo eu já tô aqui? Ó, deu 20 minutos. Vamos continuar o papo? Eu tô querendo fazer... Eu já conversei com uma amiga que é makeup artist e costura de imagem. Ai, obrigada, Nick. E conversei com uma amiga obstetra para falar de Outubro Rosa. E também com a minha amiga contoterapeuta e consteladora Sami. Tá. E para fazer uma semana da beleza, uma jornada da beleza pra semana que vem. Deixa eu ver. E o que você precisa dos escapes? Comida, bebida, esportes, beleza. É o que a gente precisa, né? É isso? É isso, Lídia? Então, eu tô programando pra semana que vem. Eu quero fazer essas lives. Opa. Não sabia que tu era personal. Ai, que legal. Vou te usar. Pra semana que vem, de segunda a sexta. Eu tô querendo fazer nesse mesmo horário. Pra mim, eu acho que tem que ser esse horário, na real, que é depois que as crianças forem dormir, né? Então... Quem quiser participar, eu vou divulgar melhor, tal, mas vão ser muito, muito bem-vindos e a gente vai continuar falando disso, desse assunto de alguma forma, tá? Mais alguma coisa? Alguém tem esse tipo de problema de que não pode ou não podia ser bonita, bonito? Alguém... tá apagada a minha luzinha aqui. Apagou, não. Então assim, sabe, era uma coisa bizarra, assim, que se alguém andasse, se eu estivesse passando na rua e alguém me elogiasse, sabe, aqueles cara tosco assim, eu saía dali e ia comer um sorvete, sabe, porque eu precisava, porque eu não podia chamar atenção, aquilo me fazia mal. Então, eu trabalhei em terapia também antes. Fazia tempo que eu vinha trabalhando nessas coisas. Deve ter uma hora que as coisas vão, né? Que as coisas funcionam. Então, mais ou menos isso. Daí, obrigada, Karine. Obrigada. O que eu ia falar? Ah, tá. Então, eu quero... Uma das coisas pra quem sempre me pergunta, né? O que tu fez, Joyce? Me passa teu cardápio. Cara, até posso passar meu cardápio. Mas, assim, é o que eu gostei e eu adaptei pra mim. E o jeito de comer, mas não é nada diferente, né, assim, do que o pessoal fala. Mas eu quero que vocês perguntem. Então, assim, eu vou terminar essa live, né, na verdade foi por conta do feminismo, né, tipo, eu me aceitava do jeito que tava, precisava me amar do jeito que eu era. Pois é. E aí tá muito isso agora, né, a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é, como se a gente não pudesse... Tá melhor, tá... Na verdade, assim, né? Deus aceita a gente como a gente é, só que Ele não deixa a gente do jeito que a gente é, Ele quer que a gente melhore. E isso inclui o nosso físico também, né? Mas então eu vou terminar essa live, pra gente não se estender, que já deu 25 minutos, com uma pergunta pra vocês, tá? E eu quero que vocês reflitam e pensem sobre ela.
Que bom, Lu, que bom. É, será que eu não emagreço? Ou será que as coisas na minha vida, ela é realmente porque eu me permito, tipo, ser magra, eu me permito ser bonita ou não? Ser bonito ou ser forte? Será que eu não alcanço os meus objetivos? Talvez seja essa, porque eu realmente me permito fazer aquilo, atingir aquilo, ou não, ou eu me boicoto, sabe? Eu me saboto. Tipo, o que eu penso sobre isso? Porque às vezes a gente acha que, eu sempre quis ser magra, entre aspas, entende? Mas não era de verdade. Não era de verdade, né? Porque quando a gente quer de verdade, quando a gente quer de verdade, a gente arranja um como, né? A gente dá um jeito. A Cleide diz que tem problema em ser feio. Ah, para, ó. Ele tá sempre se esforçando pra ser bonito, né? A Cleide é exemplo, cara. Exemplo de guerreiro aí. Beleza? Foi um prazer estar com vocês. Gostei muito, tá bom? Se quiserem, se acharem que é válido, compartilhem essa live. Eu vou deixar, isso. Eu vou deixar elas 24 horas aqui e eu vou tentar salvar ela. Eu nunca fiz isso, eu não sei se vai dar, mas eu vou tentar salvar ela e eu tenho um canal, um grupo no Telegram. E aí eu vou colocar lá naquele canal, se eu conseguir salvar, tá? Então assim, o canal tá no link da bio, o canal tá lá. Então entre lá e aí eu vou tentar salvar e deixar lá, pra depois a gente poder ver juntas, tá bom? Um beijo pra vocês, obrigada, gente, obrigada por estarem aqui, tá bom? Tchau!